Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días, como cada mañana. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde estamos haciendo un análisis de las principales informaciones del ámbito económico, financiero y por supuesto también siempre conversamos con agentes de diferentes segmentos de la economía. Nuestro país está viviendo una serie de eventos muy interesantes. Ustedes saben, esta semana estuvimos hablando con gente de la Expo Paraguay-Brasil y justamente también habíamos conversado de que se estaba realizando en nuestro país el evento destinado al sector del turismo. Y es un gusto para nosotros arrancar hoy el programa hablando con la gente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional de Turismo, Embratur, que está participando de la semana del FITPAR 2022 que se está realizando aquí en nuestra ciudad de Asunción, en el Centro de Convenciones del Mariscal. El asesor de la presidencia de Embratur, el señor Rafael Augusto Luisi de Oliveira, él está participando justamente en representación del Brasil para contarnos todas las novedades. Y hoy tenemos el gusto de que él está aquí también en piso con nosotros para poder conversar sobre algo que normalmente a los paraguayos nos encanta, que es viajar a Brasil, las opciones de turismo a Brasil. Yo le comentaba también que tengo previsto mis vacaciones, pasar este año también en Brasil, así que es un gusto poder conocer un poco cuáles son las opciones que hay para este verano. Y ya está con nosotros Rafael Augusto Luisi de Oliveira. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Muito bom dia, Samuel. É grande prazer estarmos aqui para falar do nosso maravilhoso e lindo Brasil para o povo paraguaio. Brasil, la primera opción siempre de turismo para Paraguay, ¿verdad? Los paraguayos estamos muy acostumbrados a los viajes de fin de año en el colegio, la universidad, pero también las familias van mucho a Brasil y ahora que, bueno, estamos ya en un periodo de post-pandemia del COVID, es como que hay una fiebre que todos queremos volver a viajar. Y queríamos conocer, bueno, la presencia de Embratur en Paraguay es para contar todas las novedades que Brasil ofrece para los paraguayos que quieran conocer o que quieran volver a disfrutar del Brasil. Bem, Samuel, você sabe que o mundo voltou a se abrir e o Brasil também está de portas abertas para todos os turistas. Somos países irmãos, Paraguai e Brasil, temos uma fronteira que nos une e de Assunção para o Brasil são somente 3 horas de carro, 350 quilômetros. Sabemos que o povo paraguaio adora as nossas praias. Nós temos praias no Brasil com águas quentes o ano inteiro, 365 dias por ano, com águas aí de 24 graus para cima. As famílias paraguaias adoram ir ao Brasil justamente para visitar nossas praias. Quando o paraguaio fala do Brasil, 72% pensam justamente em praias e cerca de 63% pensam em lazer, em ócio, indo para o nosso país. O que nós viemos fazer aqui na FITPAR é justamente consolidar o que o Brasil tem de melhor para oferecer para o povo paraguaio, que é um turismo de sol em praia, ainda mais agora no verão, que a gente já começa de dezembro até fevereiro desse ano. É um grande orgulho ver você falando que estará no Rio de Janeiro, na nossa porta em janeiro, sim, na nossa porta de entrada, o que você vai amar. Não sei se você já esteve lá antes, mas é uma das cidades mais lindas do mundo, que inclusive já te recebe de braços abertos com o Cristo Redentor. Só que o Brasil tem muito mais do que sol e praia. Nós temos apresentado para o mundo, nós temos uma promoção, por exemplo, na Europa, agora por 5 países, convidando os europeus para vir para o Brasil, porque o Brasil ele tem sido reconhecido, por exemplo, na gastronomia. Há um mês atrás, o queijo da canastra, um queijo lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ele ganhou como melhor queijo do mundo, num concurso francês. Nós tivemos aí entre os 50 melhores restaurantes do mundo, nós temos 5 restaurantes brasileiros. Alguns deles ficam em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Nós temos vinhos hoje, que são espumantes, premiados pelo mundo como os melhores espumantes do mundo, escolhidos também pelos franceses que tanto sabem sobre os espumantes. A mim me encanta o vinho brasileiro muito dulce. Sim. Riquíssimo. E, Riquíssimo. bem, eu acho que você conhece que a gente tem grandes produtores no sul do Brasil. Porém, no Nordeste brasileiro, como em Pernambuco, nós temos vinhos maravilhosos também, que as pessoas têm que começar a conhecer. Nós sabemos que os vinhos argentinos e chilenos são muito bons. Só que as pessoas têm que ver que o vinho brasileiro está sendo premiado pelo mundo. Nossa gastronomia também, Belém, Manaus,
São cidades que têm ingredientes amazônicos da região amazônica que atraem os turistas cada vez mais pelo seu gosto diferente. O que a gente tem de sul a norte do país são culturas, músicas, gastronomias, tudo muito diferente. Então, o que a gente costuma dizer é, o que você quiser, o que você imaginar de turismo, venha para o Brasil que você vai ter. Totalmente. Brasil nos acostumbró, o sea, tradicionalmente siempre fue el principal destino de turismo para los paraguayos, que conocían mucho Santa Catarina, ¿verdad? Las playas, Florianópolis, Camboriú, pero en los últimos años, Rafael, ocurrió algo que me parece muy interesante. Los paraguayos comenzaron a redescubrir Brasil con otros destinos, Natal, Maceió, y comenzaron a descubrir el Caribe brasileño, ¿verdad? Como un destino que no sabíamos que Brasil también tenía esas playas turquesas, que no había que ir hasta Centroamérica para ver esas playas maravillosas. Y creo que eso es como que está potenciando nuevamente a redescubrir, para los paraguayos, redescubrir a Brasil como un destino incluso de Caribe. Samuel, você imagina que nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Todos eles, todas as suas capitais possuem aeroportos internacionais. Quando você fala do Caribe brasileiro, nós estamos falando de alguns estados do Nordeste. Sim. Temos uma região ali de São Miguel dos Milagres, Maragogi, que fica em Alagoas, e você vai subindo até Recife, que você vai ver que são Recife. Águas muito mais bonitas do que o Caribe, Sim. inclusive quentes e sem sargaço. São águas limpas. Nessa região, para você ter ideia, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió, que são as 4 capitais de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, nós temos 4 aeroportos internacionais num raio de não mais 300 quilômetros. Ou seja, você desce em uma cidade, pega seu carro e por uma semana você dá conta de visitar 4 estados de carro e sai por um outro. Você dá conta de, inclusive, pela praia. Se você sai de Natal para João Pessoa, você pega um carro 4x4 e dá conta de ir pela praia nesse percurso todinho, admirando toda a beleza, toda a paisagem que a gente tem, inclusive parando para fazer atividades como, que a gente chama de skybunda, claro, que é você descer pelas dunas numa prancha, você tem rapel, você tem águas maravilhosas para você aproveitar não somente do mar, como também de rios. Ou seja, o Caribe brasileiro, as pessoas estão começando a descobrir, o argentino já conhece bastante. Ele mudou um pouquinho de Santa Catarina porque a água é fria, mas ela é muito próxima aqui de vocês. Só que quando você vai ali para o Nordeste, Fortaleza também, é uma cidade maravilhosa, no qual você tem uma estrutura hoteleira e turística para receber o turista que não deixa nada a desejar para o Caribe ou qualquer outro país que a gente fale de turismo de sol y playa. Sí. Y además, Brasil también tiene muchas opciones muy interesantes. Yo le comentaba a Rafael de que esta es la segunda vez que voy a ir a Río, ¿verdad? Como turista. Y la primera vez cuando fui me sorprendió que no solamente es la playa, ¿verdad? Y conocer, sino que también hacer un pequeño viaje de 1 hora o 2 horas y conocí, por ejemplo, Petrópolis, con toda la historia y lo maravilloso que son los castillos. Entonces, Brasil no solamente es ir a pasar tiempo disfrutando de la naturaleza, sino también incluso de la historia que tiene Brasil muy interesante. Por exemplo, se você for ali do lado, que é no estado de Minas Gerais, em Ouro Preto. Ouro Preto você tem igrejas que são do descobrimento do Brasil, de 1500. Você tem minas que foram conservadas até hoje, da época do descobrimento do Brasil. Como eu lhe disse, o Brasil, nos últimos 4 anos, ele vem redescobrindo e consertando a sua história. Ou seja, a gente tem feito um trabalho de revitalização dos museus pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil, de revitalização das igrejas e dos museus que a gente tem no Brasil, justamente para trazer a nossa história de volta. Que é uma história muito bonita, é uma história muito longa, que a gente tem de alguns anos atrás. O Brasil não é tão velho quanto a Europa, mas tem a sua história para ser preservada. Então, como você disse, ali no Rio de Janeiro, você dá conta de ir para Petrópolis e conseguir ver igrejas maravilhosas. Mas ali mesmo no Rio de Janeiro, você tem a Mata Atlântica, que você tem um ecoturismo, um turismo de aventura, que você dá conta de experimentar além da praia. Ou seja, numa mesma cidade, numa mesma região, você tem vários tipos de atividades que podem ser feitas
por ali. Totalmente. 5 Días es un canal muy corporativo para las empresas y normalmente los empresarios, y a mí me tocó, yo estuve haciendo hace 2 meses una capacitación en São Paulo, estuve por allí, y aproveché porque me daba el tiempo un poco libre para hacer turismo en São Paulo. Yo, turismo en São Paulo. Hay turismo en São Paulo, hay lugares maravillosos para conocer. Cuando uno va por cuestiones de trabajo puede también darse una escapada, conocer museos, lugares históricos. Y Brasil es también eso, conocer mucho de la cultura y de la historia, Rafael. Samuel, daqui de Assunção para São Paulo a gente não leva nem 2 horas de avião. Existem cidades que você conecta com São Paulo no Brasil que passa de 2 horas. Ou seja, o Brasil está logo aqui do lado de Assunção. Em São Paulo é o que a gente pode dizer que você dá conta de encontrar tudo que tem no Brasil numa cidade somente. A gente fala que São Paulo não dorme. Tudo que você precisar e quiser, 24 horas, 7 dias por semana, você encontra em São Paulo. E quando você pensa em turismo de negócios, sim, a gente tem São Paulo como a capital do Brasil que mais recebe. Só que cada vez mais está crescendo o turismo de negócio com a família. Ou seja, o Samuel vai ao Brasil a trabalho, porém leva a sua família. Por quê? Assim que terminar o seu trabalho, ele aproveita para ir para uma praia ali em São Paulo, para conhecer uma região de montanha em São Paulo. O que mais tem para aproveitar a 1 hora de distância? Você pega um carro e você dá conta de estar em praias maravilhosas também, como o Caribe que a gente estava falando. Se você quiser ir para o museu, a gente tem o Museu de Arte Moderna, que é um dos museus mais lindos do mundo, a gente sabe ali na Avenida Paulista. Ou seja, o que você precisar ali em São Paulo, conhecer o Brasil, você conhece o Brasil todo em São Paulo. Claro que tem outros lugares para você ir, mas o turismo de negócio está muito aliado, ele vem junto muito com o turismo da família. Cada vez mais tem crescido o empresário ou a empresária que vai para um evento em São Paulo e que leva sua família e acaba permanecendo por 5 dias mais. Sí, y tengo que decir que los precios son muy buenos. Sí, comprar sí. Muy buenos los precios Sí. en São Paulo. Una consulta que mucha gente se hace también es, hoy día después del COVID, todos los requisitos para viajar se normalizaron, es solamente el documento, ¿hay algún requisito especial para aquellos que están pensando hacer turismo, volver nuevamente a Brasil? Cada vez mais o Brasil tem retirado qualquer restrição. A gente sabe que cada restrição a mais colocada são turistas a menos que chegam no nosso país. Então hoje, para você entrar no Brasil, você precisa do ciclo vacinal completo, que seriam 2 vacinas, e não importa o tempo que foi tomada a última, ou então teste de PCR negativo, que algumas pessoas preferem não tomar a vacina, todo mundo tem sua liberdade para isso, de querer ou não tomar a vacina. Claro. Se não tiver o ciclo vacinal, o PCR tem que ser apresentado negativo com 24 horas de antecedência. Não precisamos, como para vir para cá a gente precisa apresentar o certificado de febre amarela, para ir para o Brasil não há necessidade disso. Então é somente isso para o Covid. Como a gente não precisa de visto, pode ir até sem mesmo o passaporte, só com documento de identidade, porque fazemos parte do mesmo bloco que é o Mercosul. Ou seja, facilidades maiores não existem. Conexão, a passagem é barata, os hotéis são baratos, comida, e a gente tem o melhor povo, o povo mais alegre do mundo, que é o povo brasileiro. Totalmente. Por último, Rafael, su presencia acá en Paraguay para el FitPar, van a presentar todas las opciones, las posibilidades de viaje, las posibilidades de destinos también, que pueden, en algunos casos, volver a lugares que ya conocen y lugares nuevos, opciones nuevas de viajar y conocer Brasil. O que nós viemos fazer aqui, representando aí a Embratur, nosso presidente Silvio Nascimento, é mostrar para o paraguaio que o Brasil se reabriu. Voltar a ideia e colocar o Brasil no pensamento do paraguaio, que sim, nós somos o melhor destino para as suas férias, inclusive de final de ano, para a sua família, para o que você precisa. E também colocar no imaginário do Paraguai que o Brasil não é somente sol e praia. O que nós precisamos mostrar é que o Brasil ele tem justamente tudo isso mais que eu falei para você. A gente tem uma gastronomia, o ecoturismo, porque depois da pandemia, as pessoas não querem mais ficar fechadas num ambiente, não querem somente um museu. Por exemplo, nós temos um museu em Minas Gerais, que é o chamado Inhotim. Ele, se não me engano, posso estar errado, mas ele é um dos maiores museus do mundo a céu aberto. Ele é um museu fabuloso que ganhou muita notoriedade justamente depois da Covid por ser um museu a céu aberto.
Então, o que a gente mais tem no Brasil? Ecoturismo, turismo de aventura, ou seja, espaços abertos para que o turista venha nos visitar. E a nossa proximidade faz com que o paraguaio venha muito para o Brasil. E é isso que a gente quer, mostrar a nossa abertura, a nossa beleza e o nosso povo alegre para vocês. Qué bueno. Rafael, muchas gracias por la visita. Voy a estar por Brasil en un mes más, así Claro. que un gusto poder conversar, adelantar un poco de lo que es este país realmente maravilloso, donde uno se siente siempre bien acogido, el tratamiento. Yo creo que una de las cosas que más nos atrae a los paraguayos, no solo la belleza, sino la gente, cómo le trata a los paraguayos. Realmente siempre somos muy bien recibidos por los brasileños. Así que un gusto poder estar y promocionar un poco de lo que es el Brasil. É um prazer para a gente estar falando para os nossos irmãos paraguaios sobre o nosso país, sobre o nosso povo, e a gente sabe o tanto que somos unidos. Claro. E queremos vocês lá, assim como nós vimos para cá também. Muito obrigado, muchas gracias. Muchas gracias. Rafael Augusto Luis de Oliveira, las posibilidades para este verano, así que si usted está todavía pensando a dónde va a ir, bueno, Brasil, una opción siempre imperdible, es el destino que no falla. Uno va a Brasil y siempre se divierte, la pasa muy bien, así que es un gusto poder conversar con ellos y poder tener también estas opciones. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.